O tema ESG cresceu 1.200% em apenas 2 anos. Criado lá na década de 70, ganhou força só nos anos 2000 e agora podemos dizer que é a palavra do momento. Eu fui uma que caí nos encantos por essas 3 siglas e, claro, por tudo que ela representa, e acabei buscando uma especialização na área. Eu estou prestes a finalizar o meu MBA em ESG pelo IBMEC e a Exame Academy, e tive o prazer de ser mentorada por grandes experts, dentre eles a Carla Branco, professora e coordenadora técnica do IBMEC nos MBAs em Gestão de Negócios, Gestão de Pessoas e MBA em ESG. E é com ela que eu vou conversar um pouco sobre tudo que mergulhamos nesses últimos meses. Isso daria mais que um podcast, mas uma série, né, Carla? Com certeza, querida Silvia. Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui participando e principalmente de saber que você tem uma iniciativa tão legal. Estava dando uma olhada lá nos outros podcasts do teu canal. Bem bacana. Sim, eu tenho falado muito sobre isso e espero falar cada vez mais. Até por isso que eu busquei essa especialização, para a gente não ficar só na superficialidade, né? E a gente realmente se aprofundar e levar cada vez mais conteúdo, que é o que as pessoas têm buscado muito, né, Carla? Eu aprendi muito com você na primeiríssima matéria do MBA, que você falou sobre o capitalismo de stakeholders, né? Assim como foi para mim uma novidade, eu acredito que para muitas outras pessoas também seja. Então, eu já te começo perguntando, o que é esse capitalismo de stakeholders e como é que foi essa virada de mentalidade? A gente, na verdade, está vivendo essa virada. Acho que a virada ainda não acabou. Eu acho que a gente está tendo aí muitas ondas de mudança. E assim, quando a gente fala de capitalismo de stakeholder, a gente está falando de um termo que muita gente não está familiarizado, que é justamente essa palavra stakeholder. E o que significa isso? O stakeholder significa, para quem nunca ouviu falar o termo, significa parte interessada. De uma maneira bem reduzida, significa parte interessada em alguma coisa. E o que seria um capitalismo de uma parte interessada? O capitalismo de partes interessadas, se a gente falar de mais do que uma. Quando a gente fala de uma empresa, e a gente aqui no Brasil tem muita gente querendo empreender, a gente tem muita gente investindo em canais aí também para ensinar os outros a ganharem dinheiro, a como ficar rico. Quando a gente fala de capitalismo, a gente normalmente está pensando justamente em ganhar dinheiro. Só que assim, hoje não é mais possível a gente ganhar dinheiro deixando de lado os interesses de outras pessoas que podem ser afetadas pelo que você faz. Então essa virada de chave, ela está acontecendo porque as pessoas têm tomado cada vez mais consciência e porque o mundo ficou cada vez menor, né, Silvia? Hoje acontece um negócio na China, tem alguém que filma e posta e a gente fica sabendo na hora. Antigamente, os interesses de algumas partes, eles acabavam sendo desprezados porque essa pessoa, né, ou essa parte interessada, ela poderia não ter tanta voz, tanto eco, e aí isso não reverberaria e não apresentaria nenhum risco para os negócios. Então, hoje, os negócios estão tendo que reaprender a fazer as suas empresas funcionarem, estão reaprendendo a ganhar dinheiro sem fazer com que alguém seja prejudicado por conta disso. Um documentário que eu vi na Netflix esse fim de semana, uma série de 4 episódios que fala sobre alimentação vegana. Gêmeos que adotam alimentação vegana, um deles adota, o outro gêmeo continua com uma alimentação onívora normal, e foi feito um estudo pesquisando quais eram os efeitos da alimentação de cada um, nos seus resultados biológicos, na sua saúde, etc. E nesse documentário tem uma série de coisas que são apresentadas, como, por exemplo, como se faz a criação de porcos em determinadas regiões nos Estados Unidos. A criação de porcos, eu acho que é Carolina do Norte, nos Estados Unidos, ela sempre foi feita de uma maneira que não se preocupava com as pessoas que moravam perto. Então, todos esses dejetos que eram derivados da quantidade de suínos nessas propriedades, acabava contaminando as casas das pessoas. As roupas no varal ficavam com cheiro de dejeto de porco, porque eles não estavam se preocupando em como resolver isso. Alguns pequenos negócios, como por exemplo de um barbeiro, que era uma parte interessada, não no negócio diretamente, mas porque morava ali, esse negócio teve que ser fechado,
porque ele não tinha mais como receber cliente, porque ninguém aguentava o cheiro. Ele entrou com uma ação, sei lá, faz mais de 30 anos e só agora a família dele está tendo a indenização, ele já inclusive morreu. Mas por quê? Porque agora os interesses dessas partes afetadas estão sendo, inclusive juridicamente, priorizados. E antigamente não eram. Então, assim, o capitalismo de stakeholder é o capitalismo que a empresa não deixa de ganhar dinheiro, mas ela também não vai prejudicar ninguém, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista social, nem do ponto de vista ambiental. Então, todo mundo tem que sair bem nessa história, nessa equação. Não dá só para ser um capitalismo do que seria do shareholder, que é o dono do negócio, ou os donos, os acionistas do negócio. Tem que ser bom para todo mundo, né? É a relação ganha-ganha, né? Uma ampliação. Enxergar um pouco além, né? Não só o nosso próprio umbigo. E eu acho muito importante a gente falar isso, porque sempre quando eu falo de ESG, que eu falo que eu estou estudando, todo mundo acha, aquela visão ainda muito romantizada, né? Vamos abraçar a árvore, você está querendo só olhar o meio ambiente, o social. Isso não se sustenta. Eu escuto muito isso. E é legal a gente falar que é, antes de tudo, negócio. Os fundamentos desse capitalismo aí, eles são mais do que justificáveis e compreensíveis, mas aí eu te pergunto, como é que a gente convence na prática os empresários, os acionistas a fazerem dessa forma? Porque a impressão que eu tenho é que todo mundo topa se não for gerar despesas ou se der lucro, né? E muitas vezes isso vai exigir uma maturação, um tempo para que esses resultados cheguem, né? Isso daí talvez seja a parte mais complicada, Silvia, quando a gente fala do tempo. As pessoas são muito imediatistas. Quando é que eu vou ganhar? Quando é que eu vou ter o retorno disso? Eu acho que para convencer é preciso ter muita consistência e propriedade sobre o que está se falando para apresentar as reais possibilidades de risco sobre não fazer o certo. Então, assim, olha só, os riscos relacionados se você não faz o certo. Apresentar o risco, botar um pouco de medo, pode ser uma maneira de convencer. Mas nunca me pegaram, tá, mas se um dia pega, a tua marca pode ir para o buraco em segundos. Entendeu? O seu prejuízo pode ser gigante, você pode ficar com a sua imagem manchada por muito tempo, por mais que você continue se esforçando para melhorar algumas coisas. Então, eu acho que apresentar riscos é algo legal, e assim, não só apresentar os riscos, mas quantificar quanto custaria arcar com esses riscos e apresentar exemplos, né? O que a gente chama também em negócios de benchmark. Deixa eu ver aqui empresas que fizeram e qual foi o retorno que deu. Porque, às vezes, o retorno pode não ser imediato, mas a longo prazo, médio e longo prazo, ele ser um retorno muito melhor do que se você continuasse fazendo só o básico. Então, fazer projeções, né? E é por isso que a gente precisa entender bem para falar a respeito. Então, é risco quantificado e benchmark de quem já está fazendo certo e falar assim, você quer ser comparado com a empresa A ou com aquela empresa genial YZ que a gente tem aqui e que está, por exemplo, no nosso ramo. Mas a gente é muito menor, eles são muito maiores. Ok, mas você pode usá-los como uma inspiração para dizer que você segue a inspiração mesmo querendo continuar sendo pequeno. Então, eu acho que dados com consistência, conhecimento é sempre a melhor alternativa, a melhor solução para esse processo. Não ficar no achismo, mas mostrar o concreto, os números, né? Que aí não tem como discutir ou duvidar, né? Com certeza. Você falou aí da questão do tamanho, que é outro grandíssimo mito que o ESG tem, né? Que é só para grandes empresas, ou que é preciso ter dinheiro em caixa, ou como eu falei aqui anteriormente, que tem gente que acha que é filantropia. Tem muito estereótipo ainda e muita visão equivocada desse termo, né? O que você escuta também quando você fala aí que você está envolvida? Como é que a gente quebra essas ideias? Eu vou até tentar fazer aqui agora uma analogia, uma metáfora com uma situação doméstica da gente, né, cotidiana. Você gosta de andar descalça na sua casa, Silvia? Só ando descalça. Só anda descalça. Se a sua casa tiver com um chão sujo, é confortável de andar descalça? Não, nem um pouco. Não é nem um pouco. Quando você limpa a casa, não é uma delícia você pisar no chão? Sim, sim. Só que assim, limpar o chão dá trabalho. Limpar o chão gasta tempo. Limpar o chão vai fazer a gente gastar dinheiro com produto de limpeza, ou provavelmente
até contratar uma pessoa para fazer aquela limpeza ali. Mas o conforto de estar com aquilo ali limpo, ele não tem preço. Eu acho que, assim, a lógica de ESG, derrubar esses estereótipos, assim, limpar o chão da nossa casa não é uma bobagem. É uma questão de higiene, é uma questão de saúde, é uma questão de bem-estar. Assim, eu não tenho como abrir mão da limpeza do chão da minha casa, porque isso vai me custar dinheiro. Daqui a 10 anos eu limpo. Eu tenho que limpar hoje. Perfeito. E eu tenho que limpar sempre, eu tenho que manter sempre isso. Para eu manter sempre, eu preciso entender que eu vou ter que lidar com algumas coisas que eu não gosto, sei lá, com o cheiro do produto de limpeza, ou eu não poder fazer alguma coisa naquele momento porque a casa precisa ser limpa. E para as empresas é a mesma coisa. Elas têm que entender que, assim, não é uma questão de filantropia, pagar para limpar o chão ou gastar algum dinheiro para limpar o chão, não é um luxo. É algo que é necessário. Para alguns, pode esperar mais tempo para limpar, para outros, nem tanto. Mas, assim, a gente tem que fazer o que é certo. E o que é certo tem que estar sendo sempre feito, independente do tamanho do seu negócio. Eu não sei se essa analogia é muito boa, mas eu acredito que, assim, tem coisas que a gente gosta, mas a gente tem preguiça de fazer ou não quer gastar para fazer. Só que quando a gente faz, tudo flui, todo o resto vai. Não é uma questão de filantropia, bobagem limpar, eu gosto de morar na sujeira mesmo. Tá, mas isso é bom para quais partes interessadas? Talvez só para você. Será que sua mulher, seu marido, seus filhos, suas visitas, sua família vão gostar? E quem entrar na minha casa, né? Eu achei o seu exemplo ótimo, porque eu pensei também nessa questão das empresas, né? Como que ela é vista? Quem chega na sua casa e vai ver ela daquela forma, que ideia que ela vai ter daquela empresa, né? Exatamente. A gente pode pensar em vários links aí com as empresas hoje, né? Perfeito. Em uma das suas aulas você também falou brilhantemente, né, Carla, que o ESG não é só uma questão de ética, mas de ótica, que também tem muito a ver com isso que a gente está falando, né? E isso serve realmente para todas as partes interessadas, né? Eu não me lembro exatamente em que contexto que eu falei isso lá na aula, e que bom que você guardou e anotou aí nas suas coisas. Eu adorei essa sua frase. Legal. Então, quando a gente fala de ética eu acho que é algo que, assim, é inegociável. Todos nós temos que agir com ética. Mas a gente sabe, você deve lembrar também que a gente falou sobre isso no nosso curso, né, na nossa disciplina, que existem às vezes algumas lacunas éticas justamente porque existem brechas legais que possibilitam que coisas não éticas sejam feitas. Então, muitas vezes, algumas empresas, elas não vão querer agir de forma ética, porque vão falar assim, mas a lei não está me obrigando, por que eu preciso fazer isso? Então, assim, para também ajudar a convencer as empresas com essa visão mais estrita, no sentido de vou fazer o que é legal, eu vou ser legalista e não vou extrapolar, não vou fazer a mais, eu acho que é o caso de justamente a gente colocar esses óculos, mostrar essa ótica de, olha só, beleza, você não está querendo cumprir com tudo que seria ético, porque a lei não está te obrigando, mas se você começar a fazer mais do que a lei está te obrigando, fazer mais coisas e melhores coisas, olha que no médio e no longo prazo, o que você pode obter. Então, assim, eu acho que é uma questão de você passar a querer enxergar de uma outra maneira, porque quando você começa a querer enxergar de uma outra maneira e você passa a ser mais ousado nas projeções para o seu negócio, você vai acabar sendo ético. Então, a ética ela acaba virando uma consequência dessa nova ótica, né, desse novo olhar para o negócio, entendendo que o seu negócio não é feito só por você, você precisa de um monte de gente para que esse negócio aconteça, principalmente os clientes. E eu acho que quando a gente fala de Brasil também, o ESG acaba também nos educando e mudando muito o que já está enraizado no brasileiro. Então a gente tem ainda a questão do jeitinho, isso aqui passa, não, isso aqui não tem problema, todo mundo faz. Eu acho que isso ainda passa muito pela nossa cultura. Por isso que às vezes a gente ainda tem tantos obstáculos, né, e desafios no nosso país. Não sei se você vê dessa forma também. Eu até me surpreendi muito recentemente numa aula que a gente teve sobre governança, que o professor falou que início de ano é a época que as empresas mais sentem a queda, vamos dizer assim, da quantidade de caneta, da quantidade de lápis nas empresas,
porque as pessoas levam para casa mesmo, né? E quem é pai e mãe aí já está entendendo o que eu estou falando, que é a época ali do material escolar, que a gente tem que comprar material, e aí, surpreendentemente, diminui a quantidade de papel, de lápis e de borracha nas empresas. Eu fiquei tão impressionada com essa informação que faz todo sentido, mas aí a gente pensa, é o jeitinho, né? Eu vou pegar uma aqui e ninguém vai perceber, vou pegar um pacote aqui de folha A4 e isso não vai ser notado, né? Então, eu acho que passa muito por essa cultura do brasileiro e por isso que às vezes o brasileiro ainda está tendo muita dificuldade em lidar com ESG, diferentemente de outros países que já lidam com ESG, não porque foi imposto, mas porque eles já foram criados dessa forma, como o Japão, como o Canadá, como até o próprio Estados Unidos. Como é que você vê esses cenários lá fora e aqui? O que você trouxe faz todo sentido, porque também é uma das coisas que eu costumo falar para os meus alunos, né? As empresas, elas não são prédios que andam sozinhos e tomam decisões. Quem faz as empresas são as pessoas. E se na nossa cultura está tranquilo a gente fazer alguma coisa porque ninguém vai pegar, ou ninguém vai saber, ou ninguém vai sentir falta, nossa, é só uma caneta, isso faz com que as empresas acabem também falando assim, eu não preciso fazer, ninguém está me obrigando, deixa quieto, não chama atenção para esse assunto. Nós somos humanos. Então, a ESG é uma coisa muito desafiadora, principalmente pelos aspectos humanos, porque é a vontade das pessoas que vai fazer para ela criar porco, por exemplo, se ela vai deixar os dejetos dos porcos ali de qualquer jeito ou se aquilo vai ser tratado para ninguém adquirir nenhuma doença por causa do que você está fazendo. Não tem nenhuma lei me obrigando, estou aqui há 30 anos fazendo, o cara entrou lá com uma ação contra mim, problema dele. Até uma hora que ele teve que pagar uma multa lá de, quase 500 milhões de dólares para a comunidade. Bom, como é que você vê, Carla, esse cenário lá fora e aqui? A gente está muito atrasado, a gente está caminhando muito lentamente, ou já tem avanços? Porque a impressão que eu tenho quando a gente estuda muito, né, os casos, tanto no curso quanto pesquisando também, eu estou sempre muito atenta, assim como você, que lá fora está muito adiantado. É isso mesmo? Ou a gente já está tendo resultados aqui no Brasil? Eu acho que a gente já está tendo resultados aqui no Brasil, mas a gente também tem que pensar em algumas questões, né? Quando a gente, por exemplo, fala da Europa, a gente tem países na Europa que são menores do que o estado de Minas Gerais. Então, assim, é muito mais fácil você fazer alguma coisa num lugar menor do que num país do tamanho do nosso, com tanta diferença cultural. Aí você pode falar assim, mas tem a China, tem os Estados Unidos, que são países enormes. Sim, a China, ela é uma potência, uma máquina, e eles estão correndo aí atrás da superação de um grande obstáculo que eles não tinham muita preocupação ou quase nenhuma com questões de ESG. Então, eu tive na China, eu tive em Pequim em 2014. Quando eu fui lá, o ar era irrespirável, porque a indústria não tinha a menor preocupação com os gases liberados na atmosfera. Eu voltei de lá, eu fiquei mais de um mês com os olhos lacrimejando, com o nariz ferido, com a boca ferida, tamanha a poluição da atmosfera. Eu não voltei a Pequim depois, mas as pessoas dizem que hoje você respira tranquilamente na China. Então, tem grandes países que têm mais condição econômica de correr atrás da superação desses obstáculos. Mas é obstáculo para todo mundo e tem toda uma questão também cultural. Nos Estados Unidos se criou uma lógica de que as pessoas precisavam comer muito. Eu também vi nessa série documental que eu comentei com vocês, que as pessoas precisavam comer em grande quantidade para serem fortes. Tem até um pouco a ver com aquela história lá do Capitão América, que o Capitão América era um cara magrinho, pequeno, e teve acesso lá a alguma substância que ele ficou super forte. Os Estados Unidos começou a investir num excesso de alimentação das pessoas, porque acreditavam que as pessoas estavam subnutridas e não poderiam ajudá-las numa guerra. Então, se eu não tenho soldado forte, porque as pessoas não comem bem, vamos criar maneiras das pessoas comerem mais de maneira mais barata. Só que nesse processo de criar acesso a uma alimentação mais barata, essa alimentação foi deixando de ser saudável.
tudo industrializado e etc., agora eles estão tendo que rever tudo isso. Existem políticas públicas sendo criadas, por exemplo, numa grande capital dos Estados Unidos, que é Nova York. O prefeito de Nova York começou a implementar políticas para as pessoas comerem de maneira mais saudável, porque a lógica estava diferente. Então, apesar de muitas empresas que são internacionais, né, que são as multinacionais que a gente, por exemplo, tem no Brasil, apesar de muitas dessas grandes empresas estarem evoluídas, é um processo muito mais longo que envolve criação de novas políticas e envolve principalmente o que você disse, a mudança de uma cultura. E isso demora. E demora para todo mundo, ainda mais agora que a gente está cada vez mais globalizado, né? Eu acho que essa analogia sua também serve muito para a questão das empresas, quando também tem um grande mito de que ESG é só para as grandes. Se você tem uma pequena empresa, é muito mais fácil de aplicar, de conhecer toda a cadeia e de verificar, de estar ali mais perto de todos os processos e aplicar pequenas medidas ali, né? Você estava falando da questão da China. Eu recentemente estive no Panamá e eu fiquei muito surpreendida. No Panamá, o país inteiro é proibida as sacolas plásticas e eu, coincidentemente, apesar do meu marido não acreditar, mas a gente chegou numa ilha que ela é 100% sustentável, Carla. Ela é toda movida a energia solar, eles captam a água da chuva, o lixo orgânico vai para o outro lado da ilha, que tem uma criação de porcos, tudo é reaproveitado, eles pedem para você levar a sua garrafa, eles têm uns bebedouros lá, uns pontos de água para você abastecer. Ou seja, um país tão pequeno, não expressivo economicamente, né? E já está, assim, lá na frente, em termos de ESG, do que muitos outros que poderiam e têm condições para fazer tudo isso, né? Então, a gente pode também comparar os países com o tamanho das empresas. Certamente. E quando você tem um negócio pequeno e você começa a fazer as coisas direito com ele pequeno, ele vai crescer melhor. Ele vai crescer mais robusto, mais sustentável e pode, inclusive, chamar a atenção de investidores que queiram fazer com que o seu negócio cresça, se torne maior, ou também comprar o seu negócio. A gente vê um monte de grandes empresas, Unilever, Suzano, aqui no Brasil. A Suzano foi lá e comprou uma startup da Finlândia, toda sustentável, porque estava desenvolvendo uma tecnologia interessante. Então, se você faz uma coisa sustentável com bom ESG, você vai chamar a atenção de investidores, porque hoje o investidor não quer colocar dinheiro em algo que tenha risco associado. Então, vai dar uma avaliada. Poxa, é um negócio pequeno, mas quer crescer, está pedindo aqui um empréstimo. Até para conseguir empréstimo hoje, os negócios pequenos vão acabar em algum momento, se já não estiverem sendo cobrados, eles vão passar a ser cada vez mais cobrados para mostrar. Me mostra aí que você está fazendo tudo de uma maneira sustentável, que o seu negócio não tem impacto, que você está olhando tudo direitinho, que tem ética na sua prestação de contas, etc, etc. Agora, por que você acha que tem se falado tanto de ESG ultimamente? Porque não é um termo novo, né? Como eu já disse, ele foi criado lá em 1970, ganhou força em 2004, quando foi citado lá no Pacto Global, em parceria com o Banco Mundial, mas a gente nunca ouviu falar tanto de ESG quanto hoje. O que você acha que foi esse boom que deu, né? A pandemia contribuiu ou não? Já ia acontecer de qualquer forma? O que foi esse despertar, se é que a gente pode dizer assim? Eu acho que o que chamou muita atenção foi aquela carta lá do Larry Fink, né, da BlackRock, uma maior gestora de ativos de terceiros, né, de terceiros muito ricos no mundo. Num determinado momento, isso coincidiu ali com o nosso início de pandemia, no Fórum Econômico Mundial, ele falou justamente sobre as empresas precisarem começar a se preocupar com esses assuntos, porque ele estava apresentando justamente essa visão de médio e longo prazo que muitas empresas às vezes não querem ter, ou que muitos investidores às vezes não querem ter. Eu vou ter que esperar? Vai ter que esperar. Você quer um investimento de curto prazo? Isso não é ESG. A gente, quando fala de sustentabilidade, a gente está falando o tempo inteiro de durabilidade, a gente está falando de futuro. Ele começou a colocar de uma maneira mais ostensiva, vamos chamar assim, do ponto de vista financeiro, a importância de se pensar no longo prazo, e ele trouxe o que, na minha opinião, é a principal
questão que a gente tem hoje, né, que é a questão climática. Ele fala, se a sua empresa não fizer alguma coisa para contribuir para a redução da temperatura, que não para de subir, a gente vai ter problema, né? Então, assim, se você tem uma empresa, faça por onde diminuir a temperatura, de alguma maneira dê a sua contribuição. Não só isso, mas também mostrar que os investidores ou potenciais investidores estão de olho nisso. Então, eu acho que ele, que é uma pessoa importante quando a gente pensa em negócios de capital aberto, foi algo que chamou atenção, sim. E eu acho que o outro fator tem relação com o que você comentou quando você fala da pandemia. A pandemia, ela trouxe medo. A pandemia, ela trouxe aquela sensação de que todo mundo estava no mesmo barco, ou pelo menos parecia, né, em algumas camadas, estar no mesmo barco. Então, quem era muito rico podia morrer de Covid, quem era muito pobre podia morrer de Covid da mesma maneira. E a partir do momento que você tem insegurança e você não sabe o que você faz, como é que aquilo ali vai ser, para você evitar a sua morte ou qualquer coisa do gênero, esse medo vai fazer você repensar um pouco sobre como você está fazendo as coisas, até para manter o seu negócio vivo. Muitas empresas começaram a fechar ou viveram grandes fracassos financeiros quando a gente teve a pandemia. E aí, assim, isso provocou ou acelerou uma mudança para fazer coisas de maneira mais digital, como nunca feito antes. E essa mudança para esse patamar digital fez também com que novas formas de segurança precisassem ser criadas para controlar os negócios. Então, o medo, de certa forma, e a perspectiva de sobreviver de uma maneira mais saudável, literalmente, inclusive, eu acho que foi o que alavancou, de fato, esse termo. Eu acho que foi um despertar, né, de muitas também perceberem, peraí, aqui eu posso ajudar. Estão precisando de ajuda aqui e isso eu tenho, o que eles precisam eu tenho. Então, acho que muita empresa que antes estava ali, ó, trabalhando só ali no seu murozinho, viu que ela pode e que ela deveria fazer mais naquele momento. Mas aí nessa corrida toda aí das empresas para serem cada vez mais sustentáveis, tem muito título aí que a gente vê, né? Muitos selos que a gente vê nas embalagens também. Ah, eu sou uma empresa sustentável, eu tenho selo isso, eu tenho aquilo. O que determina, Carla, se uma empresa ela é de fato sustentável ou não? Porque a palavra, como você bem falou aí, de sustentabilidade é de se sustentar, é de durar. Mas muitas vezes ela é atrelada às questões ambientais, né? Mas tem aí a questão social, de governança. Então, o que torna de fato uma empresa sustentável ou não? Para responder essa pergunta, vou usar uma palavra também, vou tentar fazer analogia com a nossa vida. Você comentou que é casada, que teve com seu marido no Panamá, que vocês visitaram uma ilha 100% sustentável, beleza. Para o seu casamento ser sustentável, existem algumas coisas associadas, né? A gente pensando assim na durabilidade de uma relação. E vamos pegar um casamento. O que a gente preza num casamento, Silvia? O que a gente precisa ter para um casamento durar? Me conta, pode falar uma palavra. Respeito, parceria, amor. Respeito e parceria são duas palavras muito legais e eu vou juntar mais duas aqui, né? Uma que é a confiança, que tem a ver com respeito que você comentou, e a outra que é coerência. Então, assim, não tem como hoje você acordar para o seu marido dizer uma coisa e amanhã você dizer outra. Porque se você passa recados muito diferentes sobre um assunto que é importante para vocês, isso abala o respeito e isso abala a confiança. Então, eu acredito que quando a gente fala de sustentabilidade nas empresas, pensando justamente nessa moda dos selos que você acabou de comentar, eu acho que as empresas elas precisam ser coerentes. E aí eu acho que a gente até entra num tema que acho que você queria também conversar comigo, que é a questão do greenwashing. Quero muito. Então, não adianta eu colocar na embalagem lá do meu arroz, que o meu arroz foi produzido de forma orgânica, ter lá um selo, né? E assim, a forma disso ser produzido, né? Apesar de ter sido, entre aspas, ambientalmente produzido correto, eu ter usado mão de obra análoga à escravidão. Porque eu estaria fazendo greenwashing. Estaria falando, olha, meu arroz é orgânico, mas eu exploro pessoas para produzirem isso daqui. Eu estou ferindo o pilar social,
na produção desse negócio. E eu também estou ferindo indiretamente o de governança, porque afinal de contas eu não estou falando a verdade para as pessoas, eu não estou prestando contas disso direito. Então, assim, eu acho que para as empresas serem sustentáveis, elas precisam ser coerentes, e é óbvio que elas precisam buscar fazer a coisa certa e buscar certificações, ou buscarem títulos, buscarem selos, mas assim, garantir que isso seja de verdade, que não seja uma coisa só para inglês ver, como a gente costuma dizer, para não ficarem só achando que está tudo certo e aquilo ali de fato não está. Então, eu acho que coerência é importantíssimo. E é importante também uma outra coisa que você menciona, quando você fala sobre sustentabilidade do ponto de vista ambiental. A palavra sustentabilidade, ela foi ganhando força justamente por aspectos relacionados ao meio ambiente, por causa de Eco 92 e todas essas coisas, né, essas cúpulas, esses eventos que envolviam lideranças mundiais para discutir assuntos relacionados ao futuro do planeta. Quando eu chego aqui para você e falo que o Larry Fink, que é um cara de grana, de investimento, ele chega, escreve um documento, fala em eventos, assim, olha só, vamos nos preocupar com a questão climática, ele está falando com algo que é o clima, né, que é meio ambiente, mas assim, sabendo que nós temos interferência sobre o clima. Então, se nós temos interferência sobre o clima, a sustentabilidade não é só ambiental. A sustentabilidade, ela passa a ser social porque eu preciso contar com pessoas que vão me ajudar a cumprir com metas climáticas. Por exemplo, eu preciso garantir que eu não vou incorrer em desvios, né, em deslizes éticos para fazer algumas coisas para também chegar àquele resultado ambiental. Não tem mais como a gente dissociar uma coisa da outra. Eu ajudar a minha empresa a não aumentar a temperatura, eu preciso contar com pessoas trabalhando de forma decente, pessoas conscientes disso, pessoas qualificadas para isso. Eu preciso respeitar a vontade das pessoas do ponto de vista pessoal delas, então eu tenho que respeitar a diversidade, eu tenho que contar com diversidade não só de gênero, mas diversidade de idade, de uma série de outras coisas, porque senão eu não consigo chegar a uma coisa que é muito difícil. Toda vez que eu ligo o ar-condicionado na minha casa, eu fico mal, porque eu sei que quando eu ligo o meu ar-condicionado, de alguma maneira, eu estou emitindo alguma coisa na atmosfera que vai fazer com que fique mais quente lá fora. Eu estou retroalimentando um negócio que é péssimo. Mas, assim, eu não consigo tolerar o calor. E para isso eu vou buscar o quê? Ar-condicionado que dê conta de menos emissão, de menos consumo energético, todas essas coisas. As indústrias, elas têm que ser responsáveis e conscientes e saberem que a gente aqui do lado de fora, assim, se inventarem amanhã um ar-condicionado que não vai provocar nenhum mal para o meio ambiente, pelo contrário, eu tenho certeza que vai ter um monte de gente que vai comprar esse. Porque vai falar assim, poxa, eu não quero morrer de calor, mas eu também não quero prejudicar o meio ambiente toda vez que eu ligo o ar-condicionado. Que bom saber que eu não sou a única, Carla. Meu marido, ele fala que tem horas que eu tô ficando louca, neurótica. Eu falei, não, mas é porque a gente começa a pensar na cadeia e no quanto que é cada um ali, ó, no seu universo. Sim. Que faz tudo acontecer, né? Nós duas, mais um monte de gente que está pensando igual, que está fazendo documentário, que está produzindo estudo no meio acadêmico. Então, assim, de novo eu vou falar, porque está muito fresco na minha cabeça, desse documentário que eu vi de 4 episódios este fim de semana. É um estudo que foi desenvolvido pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Então, assim, a academia, né, as universidades, elas estão também buscando maneiras de mostrar para a indústria que a indústria tem que fazer as coisas diferentes. A indústria não fizer diferente, o prejuízo é de todo mundo. E aí, para isso, é preciso essa conscientização e é preciso essa lavagem cerebral positiva da gente ficar falando, olha, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que economizar aqui, tem que economizar ali. Dá o start, né? Se a gente tem condições de pagar um pouquinho a mais, me falam muito isso. Ah, mas ser sustentável é caro, né? Ah, mas tudo que é sustentável, que é orgânico, que é biodegradável é mais caro. Algumas coisas são abusivas, mas se a gente tem condição de pagar um pouquinho a mais, vamos pagar, porque o que falta para eles é escala, né? E na hora que começar a ter essa maior demanda, as coisas vão se ajustando e elas vão se tornando mais acessíveis também, né?
Com certeza. E tem gente que está justamente trabalhando, inclusive na academia, para tentar fazer com que essas coisas fiquem o mais barato possíveis para que sejam escaláveis rápido. Perfeito. Você estava falando da questão do greenwashing, né? Eu queria trocar uma ideia com você. Olha a situação que eu vivi também, pegando o gancho aqui da viagem do Panamá. Entrei no avião, recebi um copinho de papel da companhia aérea que falava: estamos rumo a um mundo mais sustentável. Achei o máximo, já fiquei ligada naquilo, tirei foto, falei que bacana essa iniciativa, vou dar de exemplo, vou mostrar para as pessoas isso aqui como exemplo. Mas aí chegou a refeição. E a refeição veio com o talher de plástico, em volta de um saquinho de plástico, o guardanapo no saquinho de plástico, a embalagem onde vinha a comida também num saquinho de plástico. E eu bati o olho e falei: epa, eles não são tão sustentáveis assim. E aquilo me soou como um greenwashing. Falei: peraí, eles pegaram um copinho para mostrar que são mais sustentáveis, mas olha aqui o resto, como é que tá, e que poderia estar diferente também. Na hora me veio a palavra greenwashing na cabeça. Comentei sobre isso nas minhas redes sociais e algumas pessoas falaram: nossa, mas você é muito exigente. Eles já começaram, eles já deram um start. As coisas não começam de uma hora para outra com tudo diferente, com todos os hábitos, ou como é que eu posso falar, os mecanismos ali, né? Todos já modificados. Eles já deram, já começaram. Existe essa linha tênue do greenwashing? De, peraí, estamos começando, ainda temos muito que melhorar, estamos caminhando para... ou não? Quando que eu realmente consigo identificar que estão tentando passar uma imagem que não é bem assim? Você acabou de ilustrar a palavra que eu tinha comentado para você antes, a coerência. Então, puxa, chega aqui um copo de papel e daqui a pouco me aparece um negócio de plástico. Cadê a coerência? Você questionou, você estranhou. E aí, aqui, sendo um pouco advogada do diabo, porque eu não estava no voo com você, porque eu não sei qual é a companhia, e a gente também não vai falar aqui, mas assim, vamos lá, pensando nos comentários que as pessoas nas suas redes sociais fizeram quando você falou a respeito. Pode ser que, de fato, essa empresa só tenha começado, tá? Pode ser que ela só tenha começado. Mas, será que ela deixou isso transparente o suficiente para te dar a segurança de que ela está buscando entrar nisso? Porque pelo que você me diz, não. Porque quando eles chegam e falam assim, nossa, somos super sustentáveis, parece que eles já fizeram todo o dever de casa. E aí daqui a pouco eles vão e aparecem ali com um negócio que não combina, né? Pode ser que esse plástico que eles utilizaram ali é um plástico que, assim, se deteriora rápido. A gente também não sabe qual é a origem. Então, o que eu recomendo? É óbvio que não é sempre que a gente vai ter condição de fazer isso, ainda mais dentro de um avião em pleno voo, que a gente nem sempre vai ter internet. Mas o que eu recomendo? Quando tiver suspeita de greenwashing, poxa, será que isso aqui é sério ou eles estão sendo sustentáveis mesmo? Entrar na página da empresa na internet. Entrar e procurar coerência ali, procurar evidências de que ela está fazendo o dever de casa. Se não tá, se não tem evidências, eu acho que vale escrever. Sabe, fala assim, olha só, estava lá o copo plástico, mas por que vocês estavam com plástico? A gente tem que começar a mostrar para as empresas se elas estão passando vergonha, né? Ou a gente também mostrar para elas que elas podem estar mal informadas. Querido, não é só o copo. Às vezes é ignorância mesmo. Então, assim, a gente tem 3 possibilidades nessa história. A gente tem a possibilidade da ignorância de fato, que a pessoa acha que, poxa, pronto, resolvi o problema, com esse copinho aqui e o resto dane-se, porque é ignorante. Pode ser greenwashing de verdade e pode ser aquela coisa de, pô, eu tô começando. E aí, às vezes, quando você manda uma mensagem, depois eles respondem assim, é porque não deu tempo, ou o nosso fornecedor... Eu viajo muito com uma companhia aérea que eles falam que investem em desenvolvimento de combustível menos poluente, né? Para substituir o querosene, que é o grande problema aí da aviação, mas eles servem lanches industrializados, tudo com embalagem nada aparentemente sustentável. Eu já escrevi para lá, não me responderam, mas mandei. Eu acho que cabe a gente também, às vezes, ir acompanhando algumas empresas para saber se tem coerência.
E, assim, exercer o nosso papel. É claro que não dá para nós nos transformarmos em ONGs militantes individuais. Mas, assim, se você quer continuar usando aquele serviço e você não se sente confortável, eu acho que o que a gente tem que fazer é entender em que estágio, em que nível de maturidade eles estão. A gente também fala isso lá na nossa disciplina. Eles estão ainda só se familiarizando com isso? Eles já começaram a colocar isso de verdade em prática? Ou eles estão, de fato, enganando a gente, fazer a gente acreditar que eles estão bonitinhos e não tem nada disso? Eu acredito muito nisso também, Carla, da gente se posicionar para a gente mostrar para o mercado o que nós, consumidores, clientes, a gente espera, né? Porque eu acho muito importante a gente falar aqui também que não é só não poluir, mas hoje a gente fala muito também em regenerar, em contribuir, né? O que eu posso fazer para fazer isso aqui melhor, diferente, né? Eu brinco que o ESG é a nova seleção natural da espécie. Eu tenho uma brincadeira que era interna, mas eu falo muito nas minhas redes sociais com a minha irmã, que a gente tem uma briga eterna com o canudo. Que eu falo com ela, a seleção natural da espécie vai te pegar. Você vai ficar para trás, porque isso não existe mais. Eu acho que daqui a um tempo as pessoas vão olhar para o canudo e vão falar, não é possível que faziam isso. Não é possível que alguém algum dia criou isso. Você concorda que o ESG pode ser considerado essa nova seleção natural? Quem não entra, está fora do mercado. É um caminho sem volta, não é? Eu acho que assim como outras pautas que a gente tem, meu namorado estava conversando comigo esse fim de semana, ele tem uma filha que tem 21, 22 anos, e aí eu acredito que por conta da filha dele, ele me perguntou, em que onda do feminismo você acha que nós estamos agora? Eu acho que assim, a gente tem muitos avanços em muitas dessas agendas, como por exemplo o feminismo, e a gente está tendo muitos avanços também em ESG, mas a gente não pode desanimar porque eventualmente teremos alguns retrocessos. Sempre vai ter algum retrocesso, sempre vai ter alguma surpresa desagradável, mas assim, eu acho que já é um caminho de fato sem volta. E aí, quem está procurando se especializar, quem está procurando esse tipo de formação, também tem um mercado muito promissor, né? A parte acadêmica, que foi onde eu te conheci, tem crescido muito, né? Eu tenho visto muitos cursos e especializações nessa área. Como é que você vê o mercado para essas pessoas que estão se formando, se especializando em ESG? Isso é uma das coisas, assim, a primeira vez que eu escutei falar em sustentabilidade, corporativamente falando, eu acho que foi em 2009, tem, sei lá, uns quase 15 anos, que eu ouvi falar de sustentabilidade. E nesse tempo, eu não tive muito acesso à informação estruturada, organizada, checada. Eu fui meio que aprendendo ali no solavanco e no susto. E eu acredito que hoje, justamente por conta da necessidade das empresas de adotarem práticas de ESG, essas empresas estão precisando de pessoas que entendam disso, que minimamente tenham condição de se sentar à mesa para conversar com alguém que vai cobrar alguma coisa. Uma ONG, alguma prefeitura, né? Alguém que esteja ali cobrando, demandando alguma coisa de uma empresa, a empresa precisa de pessoas qualificadas. Então, eu vejo como um mercado muito crescente e muito promissor para quem estuda isso. Mas, assim, eu acho que cada vez mais a gente vai ter menos profissionais de ESG. A gente vai ter profissionais que sabem ESG, mas não profissionais de ESG. Eu acho que cada vez mais isso vai virar algo como se fosse base curricular, que todo mundo tem que ter. Então, eu acho que é algo que vai ser cada vez mais transversal e menos nicho, menos específico. Então, eu acho que, assim, é muito importante se especializar e estudar ESG, mas talvez não pensando assim, eu vou trabalhar na área de ESG ou eu vou ser um profissional de ESG, mas pensando assim, eu vou ser uma nutricionista que trabalha numa clínica que entendo de ESG. Eu vou ser uma advogada, eu vou ser uma médica, eu vou ser um engenheiro. Eu acho que a gente precisa continuar com as nossas formações, com as nossas especialidades, mas entendendo que isso é básico, cada vez mais. Agregar, vai só somar. O ESG veio para somar em todas as áreas. E seguindo essa sua linha de raciocínio, vai ter uma escala muito maior se for aplicado dessa forma, né? Com certeza.
Com certeza. Você, quando começou a me apresentar, né? Eu sou professora no MBA de Gestão de Negócios, coordeno o MBA em Gestão de Negócios. Negócios é uma coisa generalista, pode ser qualquer negócio, pode ser um salão de cabeleireiro, pode ser uma grande empresa. Eu acho que hoje a gente vai ter cada vez mais pessoas fazendo MBA em ESG, vão estar lá fazendo esse MBA para aplicarem esse ESG dentro dos seus negócios, dentro do que elas já fazem, e menos dentro de uma área específica de ESG. Eu vejo no nosso grupo dos alunos, né, muita gente falando, vocês sabem de alguma oportunidade, onde que a gente pode atuar, aonde que a gente pode colocar em prática tudo isso que a gente está aprendendo, eu quero mudar. Você, então, deve escutar isso o tempo todo, né? Estou fazendo uma transição de carreira, por que não aplicar aonde você já está, na carreira que você já atua, né? Essa é a minha principal sugestão para todo mundo. Teve uma aluna, né, que até tomei um café com ela mora aqui no Rio, perto de mim, e aí ela é advogada. Aí ela falou assim, não, porque eu quero fazer uma transição. Aí eu falei assim, você não precisa, querida. Você não precisa deixar de ser advogada. Seja advogada e vai trabalhar em lugares que queiram conhecimentos de ESG, ou leve os seus conhecimentos ESG para quem ainda não queira, mas que não sabe que é bom, né? Vai lá e oferece, vai lá e mostra como é bom. Perfeito, Carla. Como sempre, aprendendo com você, já aprendi muito no curso, aprendi mais ainda nesse bate-papo e continuaremos conectadas, né? Por favor. Com certeza, quando estiver aqui no Rio, vamos tomar um café e quando eu estiver por aí também, a gente se encontra, tá? Foi um prazer, adorei o papo, muito feliz de ver gente que estudou, que queria aprender, continua aprendendo e não só aprendendo, mas dividindo tudo isso com outras pessoas. Maravilhoso o teu trabalho. Parabéns. O nosso. Obrigada. Esse papo foi muito, muito enriquecedor, assim como tudo que a gente já trilhou até aqui e vamos juntos nessa caminhada. E aqui no Na Boa é assim, né? Pessoas, histórias e ideias inspiradoras. Gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o podcast com 5 estrelas e, claro, compartilhe com os amigos. Até o próximo episódio.